Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus vai abençoar a sua vida mais uma vez. Nós estamos aqui dando início à nossa terceira aula da matéria de Cristologia, que fala sobre a doutrina de Jesus Cristo, do nosso curso IBADEM, Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão, e nós estamos nessa oportunidade falando sobre Cristologia. Na aula passada, nós falamos sobre a autoridade de Jesus. Nesta aula, estaremos partindo da página de número 29 da sua apostila e estaremos falando sobre a impecabilidade de Jesus. A impecabilidade de Jesus fala da sua santidade, fala da sua pureza, e quanto a nós, o texto vai dizer o seguinte: nenhum professor que chame os homens ao arrependimento pode evitar algumas referências às suas próprias imperfeições. Em verdade, quanto mais santo ele é, mais se lamentará e reconhecerá as suas próprias fraquezas. Essa afirmação, meus irmãos, ela é interessante porque a condição do homem diante de Deus, ela é uma condição bastante complexa, visto que o homem pecou, o homem se desviou do caminho do Senhor e o homem se manchou, né, com a impureza do pecado. E Jesus Cristo ele vem para nos resgatar dessa condição caída para uma nova criatura. Entretanto, mesmo na condição de nova criatura, o homem continua reconhecendo que ele é um homem pecador, que é um homem falho, que é um homem que necessita da graça de Deus, da misericórdia, da ajuda de Deus. Então, esse texto, ele está dizendo que quanto mais santo o homem se torna, mais ele vai reconhecer e lamentar as suas próprias limitações. E por que disso? Porque Deus é luz. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais nós enxergamos as nossas próprias imperfeições. Isso faz com que o homem lamente, isso faz com que o homem reconheça que é falho. Aliás, nós temos maiores capacidades de reconhecer as nossas falhas quando nós estamos próximos de Deus. Por quê? Porque Ele é muito santo. Deus, como referência na nossa vida, é infinitamente mais santo do que nós. Então, quando nós nos aproximamos dessa luz maravilhosa, o que acontece muitas das vezes é que a gente acaba sentindo, né, as nossas misérias, as nossas impurezas, e isso fala da grandeza de Deus em relação à pequenez do nosso da nossa existência. Veja só alguns versículos, meus irmãos, que nós colocamos aqui para ilustrar bem essa situação. Veja Neemias, capítulo 1, versículo 6, o que que ele diz: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a minha casa pecamos e temos pecado. Então, veja que o Neemias, um homem íntegro, um homem reto, um homem santo, ele está fazendo aqui uma oração para Deus, uma oração de intercessão, mas ele confessa primeiramente os seus pecados. Ele confessa o pecado do seu povo. Isso é importante. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, nós temos um modelo de oração. Jesus nos ensinou esse modelo de oração na oração do Pai Nosso. Quando ele fala, perdoa as nossas fraquezas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou seja, todas as vezes que nós nos dirigimos em oração a Deus, a gente precisa usar esse modelo que Jesus Cristo nos ensina, lá no capítulo 6 de Mateus, sobre a oração. Primeiro, a gente precisa reconhecer a grandeza de Deus. Depois, a gente precisa desejar o reino de Deus nas nossas vidas. E nós também precisamos reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, e pedir ao Senhor que venha perdoar os nossos pecados. Então, veja que Neemias, um homem íntegro, um homem reto, mas ele não deixa de reconhecer as suas fraquezas, quando ele diz que ele faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e ele vai se incluir entre os filhos de Israel, dizendo: temos cometido pecado contra ti. E depois ele vai ser mais específico ainda na última frase: também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, ele não está aqui
jogando a responsabilidade somente sobre os outros. A gente tem muita facilidade de transferir responsabilidade. A gente, às vezes, tem a que eu costumo chamar de a síndrome de Adão. Quando Deus procura Adão e fala: porventura pecaste, você fizeste aquilo que eu te ordenei que não fizesse. O que que Adão faz? Ele reconhece? Não. Ele vai dizer: foi a mulher que tu me destes, que me deu do fruto e eu comi. A síndrome de Adão diz respeito à nossa facilidade de arrumar justificativa para as nossas falhas. E nós não podemos caminhar dessa maneira diante de Deus. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, e a forma de Deus nos perdoar é confessando os nossos pecados. O provérbio vai dizer: aquele que confessa o seu pecado e abandona esse pecado alcança misericórdia. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele não tentava transferir a culpa, transferir a responsabilidade. Davi ele tinha muita facilidade de reconhecer quando ele errou, quando ele pecou, né? Então isso não é um demérito, isso muito pelo contrário, é um mérito muito importante diante de Deus. Então nós precisamos, como Neemias, como Davi, reconhecer as nossas fraquezas e confessar essas fraquezas diante de Deus. Veja mais um exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 11. Olha a oração de Daniel. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então, o próprio Daniel, que tem o testemunho de Deus, que era um homem íntegro e reto, também vai confessar aqui que está entre os pecadores. Nós pecamos contra ele. Então, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades diante do pecado e reconhecer que somos pecadores. Isso é a diferença grande, né, avassaladora entre o homem e Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem sujeito às mesmas condições, porém sem pecado. Nós somos pecadores e precisamos reconhecer esse fato. Eu sempre falo com os irmãos o seguinte: o primeiro passo para se resolver um problema é reconhecer que o problema existe, é reconhecer que temos um problema. Enquanto a gente não reconhece que existe um problema, a gente não vai dar o segundo passo para resolver este problema. Se o nosso problema é o pecado, nós temos que reconhecer que somos pecadores. A partir do momento que reconhecemos que somos pecadores, aí a gente começa a dar os passos seguintes na direção do conserto, na direção de desviar a ira do Senhor das nossas vidas. Continuando aí. Porém, nas palavras e nas obras de Jesus, há uma ausência de conhecimento ou confissões de pecado. Ao contrário, ele, o mais humilde dos homens, desafiou a todos, dizendo: quem dentre vós me convence de pecado? Está registrado em João 8:46. Jesus, ele poderia e ele podia, ele tinha autoridade para falar desta maneira. Agora veja só, meus irmãos, a, a humildade não é reconhecer as qualidades. Muitas das vezes a gente acha que ser humilde é a gente negar as qualidades que Deus nos tem dado. Às vezes a gente tem um talento, às vezes a gente tem um dom, um chamado especial de Deus, e a gente fica com aquela falsa humildade dizendo que não, que a gente não tem nada, que a gente não é nada. Isso não é falsa humildade, isso é negar o que Deus nos deu. Reconhecer que Deus nos deu alguma coisa não é soberba, não é altivez. A gente está falando o que é verdade. E isso é um testemunho diante dos homens, de que Deus realmente compartilha da sua graça, da sua misericórdia, dos seus dons conosco, né? Agora, contar vantagem, aí sim você extrapola o limite da humildade e entra na questão da soberba. Mas reconhecer tão somente que o Senhor é maravilhoso, tão maravilhoso, que mesmo a gente não merecendo, ele nos dotou de dons especiais, isso é reconhecer a misericórdia e a grandeza de Deus. O importante sempre é atribuir a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o mérito, não é? Nós não tínhamos méritos, mas o Senhor nos deu mérito. Nós não tínhamos capacidade, mas o Senhor nos capacitou. E isso é testemunho que deve ser sempre contado. Agora, o Jesus, ele mesmo disse: quem dentre vós
me convence de pecado. Ou seja, Jesus ele não não está aqui sendo menos humilde, reconhecendo aquilo que realmente era. Ele está dizendo, você pode procurar, vocês podem esquadrinhar, não vão encontrar pecado. Por quê? Porque ele sabia quem ele era e ele sabia a qualidade que ele tinha. Outro verso aqui do Hebreus, capítulo de número 4, verso 15, que vai dizer: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus, ele realmente não pecou, é um homem imaculado, um homem santo, por isso ele pode ser o nosso sumo sacerdote. Vamos continuando aqui, agora na página 30, no item quinto aí, fala sobre os testemunhos dos discípulos. Os discípulos andavam com Jesus e que o viu em todos os aspectos característicos de sua humanidade, que, no entanto, mais tarde, o adorou como divino, o proclamou como poder para a salvação e invocou o seu nome em oração. João, que se inclinava sobre o peito de Jesus, não hesitou em falar dele como sendo Jesus, o eterno Filho de Deus que criou o universo. Acontece algo muito interessante conosco, porque quanto mais próximo nós nos tornamos de uma pessoa, mais a gente observa que essa pessoa tem defeitos. E a pessoa que se aproxima de nós com mais intensidade também vai observar os nossos defeitos. A gente só admira uma pessoa como sendo uma pessoa quase que livre de defeito quando ela não está muito próxima de nós. Quando ela se aproxima de nós, dá a impressão que tudo mudou e agora a gente consegue ver todos os seus defeitos. Isso às vezes até nos frustra, né? Isso às vezes até nos decepciona. Mas no caso de Jesus, os seus apóstolos eram muito próximos dele. Tinha ali três apóstolos dos 12 que era mais íntimo de Jesus, que é Pedro, Tiago e João, e eles foi quem testificou da perfeição, da pureza, da imaculabilidade de Jesus Cristo, né? Então veja que quanto mais eles se aproximaram de Jesus, mais eles tiveram condições de testemunhar da pureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o testemunho dos apóstolos, ele proporciona segurança na santidade de Jesus. Por quê? Porque eles viveram muito próximo de Jesus e eles testificaram que realmente esse Jesus, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. João, né, no capítulo 1 do seu evangelho, os versos 1 e 3, ele vai dizer o seguinte: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 3 vai dizer: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui João está testemunhando que Jesus realmente é Deus, ele é perfeito, criador e mantenedor de todas as coisas. Todos os discípulos testemunharam até a morte que Jesus é o divino Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então, os discípulos, eles testemunharam da missão de que Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e depois de 40 dias foi elevado aos céus. E se isso fosse algo fantasioso, apenas uma propaganda, se fosse, como disse os próprios fariseus posteriormente, que pagou os soldados para dizer que Jesus de fato não ressuscitou, mas que os seus apóstolos haviam roubado o corpo de Jesus e dito que ele tinha ressuscitado, se isso fosse verdade, veja só, dos 12 apóstolos, todos eles foram torturados até o limite, parte deles, com exceção de João, morreram anunciando que Jesus ressuscitou e que Jesus de fato é Deus. Se fosse mentira, por que alguém morreria por uma mentira? Uma ou outra pessoa poderia até morrer, mas todos morreram. Todos testificaram que Jesus é Deus. E com a exceção de João, que morreu de morte natural, mas não foi por falta de tentativa que ele não morreu, porque tentaram de todas as maneiras eliminar o apóstolo João, né, o imperador Domiciano ordenou que ele fosse colocado dentro de um caldeirão de azeite fervendo
para matá-lo, não foi ali para fazer uma limpeza de pele, foi para escaldar o apóstolo João, para botar terror no coração dos cristãos. Mas quando eles tiraram João de dentro daquele caldeirão, ele estava vivo. Então ele não teve outra alternativa senão exilar o apóstolo João na ilha de Patmos, dizendo: se ele não morre, pelo menos ele vai ficar isolado. E ele isolado, ele não vai poder falar com ninguém. Mas o imperador não sabia que quando João estava isolado, quem esteve com ele, fazendo companhia pessoalmente, foi o próprio Jesus. O que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9: eu, João, que também sou o irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Veja, o João, ele foi colocado na ilha de Patmos porque eles tentaram matar ele de todas as maneiras e não conseguiu. Ele vai ser isolado na ilha de Patmos, ele vai ser exilado na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, ele não estava só, porque o próprio Jesus Cristo apareceu para ele e deu grandes e poderosas revelações acerca do futuro da humanidade. João, ele estava lá, não estava lá passando férias, não estava lá porque era um malfeitor, ele estava lá por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. João foi isolado para não falar de Jesus, mas ainda assim Jesus apareceu para ele, deu grandes revelações e essas revelações ecoam até os dias de hoje e nós aguardamos o cumprimento dessas revelações. Eu coloquei aqui no texto, irmãos, um personagem que não é um personagem do contexto bíblico, mas ele era um discípulo de João. Ele tinha o nome de Policarpo. E o testemunho de Policarpo, ele é muito importante e o seu martírio, ele foi muito reconhecido pela igreja e muitas pessoas às vezes nem conhecem, né, o testemunho de Policarpo. Eu coloquei aqui um trecho do livro de Eusébio de Cesareia, né, a História Eclesiástica, para os irmãos meditarem aqui nesse testemunho. E esse testemunho ele é muito interessante pela intensidade dos fatos. Vejamos. Sem sequer virar-se, Policarpo andou rapidamente enquanto o escoltavam até o estádio, onde um barulho ensurdecedor surgia da multidão e dos espectadores. Quando entrou, seus companheiros cristãos ouviram a voz do alto dizer: sê forte, Policarpo, e comporta-te como homem. Ele foi levado perante o procônsul, que incitou a negar a sua fé e a se encurvar diante do imperador. Jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga abaixo os ateus. Isso falou o procônsul. Voltando-se com um olhar triste para a multidão que pedia sua morte, Policarpo gesticulou diante deles: abaixo os ateus, disse com voz grave. Então o procônsul insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo. Policarpo declarou: olha a declaração de Policarpo, irmãos, há 86 anos eu tenho sido o seu servo e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. O procônsul enviou seu arauto à arena para anunciar que Policarpo havia confessado ser um cristão. Neste momento, a multidão, reunida com fúria violenta, pedia que Policarpo fosse queimado vivo. Rapidamente, eles fizeram uma fogueira, juntando lenha de oficinas e banheiros públicos. Policarpo tirou as suas roupas e tentou tirar os seus sapatos, embora sua idade avançada o tornasse difícil. Seus guardas se preparavam para prendê-lo à estaca, mas ele lhes disse calmamente: deixe-me como estou, pois aquele que me dá força para suportar o fogo também me dará forças para permanecer firme na fogueira sem ser segurado por pregos. Eles amarraram as suas mãos para trás. Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus. Seus perseguidores acenderam fogo. Segundo observadores, à medida que as chamas aumentavam, não consumiam Policarpo, como era esperado. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas o seu corpo não queimava. Como o fogo não teve o efeito prometido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordenado a esfaqueá-lo até a morte com uma espada, e o seu sangue apagou as chamas. Esse relato
está no livro de Eusébio de Cesareia. Eu depois vou colocar no grupo do curso esse livro em PDF para os irmãos ler, porque é apenas um de muitos testemunhos de homens que foram fiéis a Deus e que morreram testificando de que de fato Jesus ressuscitou, foi elevado aos céus e ele é o que transforma, que salva, que liberta. Então nós também, como testemunhas de Jesus, precisamos ser firmes, ser forte, ser corajoso e testemunhar com ousadia acerca daquilo que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas. Então, Policarpo, ele viveu entre o ano 69 e 155 depois de Cristo, e ele, como um testemunho da obra que Deus realizou na vida de João e realizou também na sua vida, fez com que ele fosse para a fogueira. O texto aqui não diz, irmãos, mas o livro vai dizer, você vai ler lá o relato completo, de que o fogo foi apagado pelo sangue que jorrou de Policarpo, porque ele foi ferido à espada. Depois eles reacenderam este fogo e queimaram o corpo de Policarpo, e depois os cristãos, né, os seus discípulos e os seus seguidores, ajuntaram os seus ossos ali do meio das cinzas. É muito grave essa fala, mas ela é muito verdadeira e ela comprova de que muitos e muitos homens e mulheres morreram e não negaram a Jesus Cristo. E esse testemunho, assim como o dos apóstolos, é importante por quê? Porque isso vai dizer que realmente não é uma fantasia, não é um sonho, é verdade que o nosso Jesus, ele é o Cristo prometido de Deus, né? Então nós precisamos sempre ter esta certeza. Na página 35, nós vamos falar agora sobre a humanidade do Filho do Homem. A expressão filho, de acordo com o hebraico, a expressão filho de denota relação e participação. Por exemplo, os filhos da ressurreição são aqueles que participaram da vida ressuscitada. Um filho da paz é o que possui caráter pacífico. Um filho da perdição é um destinado a sofrer a ruína e a condenação. Portanto, filho do homem significa principalmente que participa da natureza humana e das qualidades humanas. Sobre o fato do nascimento virginal está baseado na doutrina da encarnação. A seguinte declaração sobre essa doutrina vem do erudito Martin Scott. Como todos os cristãos sabem, a encarnação significa que Deus, isto é, o Filho de Deus, se fez homem. Isso não quer dizer que Deus se tornou homem, nem que Deus cessou de ser Deus e começou a ser homem, mas que, permanecendo como Deus, ele assumiu ou tornou uma natureza nova, a saber, a humana, unindo esta à natureza divina no ser ou na pessoa. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Se Jesus não tivesse nascido de mulher, ou seja, se tornado carne como nós, ele não teria a possibilidade de remir os nossos pecados, porque ele não seria humano como nós. Mas ele sim nasceu de mulher, passou pelo processo, cumpriu todas as exigências legais da parte de Deus e então morreu com uma morte perfeita em nosso lugar. Isso é maravilhoso. Nós estamos aqui hoje crendo na salvação porque isso foi totalmente realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na página 36, na festa das bodas em Caná, demonstrou o seu poder transformador. Olha a abrangência do poder transformador de Jesus Cristo. Em relação a Jesus, ele demonstra ali o Deus que se fez homem. Isso está recitando lá em Filipenses capítulo 2, verso 6, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, tomando forma de homem. E também em João capítulo 1, versículo 14, que vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Em relação ao homem, veja só o que aconteceu. Mudança de natureza caída para uma nova criatura. Jesus, quando ele realiza o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, isso é uma revelação da verdadeira missão de Jesus na terra. Tem pessoas que falam que nem Jesus agradou a todo mundo. Nós precisamos entender que a missão de Jesus aqui na terra não era agradar. A missão de Jesus aqui na terra era transformar,
era libertar a alma cativa de cada um de nós do pecado para uma nova realidade, para uma nova criatura. A missão de Jesus era transformar. Ele demonstrou, primeiro, em relação a si mesmo, um Deus que se transforma em homem, e segundo, em relação ao homem, a mudança de natureza, de uma natureza pecaminosa e caída, para uma nova criatura. Na página de número 38, capítulo de número 11, fala sobre a profecia, ou título, ofício e missão de Jesus. Primeiro, nós vamos falar sobre a profecia. Cristo é a forma grega da palavra hebraica Messias. Nós já falamos isso algumas vezes, que literalmente significa o ungido. A palavra é sugerida pelo costume de ungir com óleo como símbolo da consagração divina para servir. Apesar de os sacerdotes e às vezes os profetas serem ungidos com óleo quando consagrado aos seus ofícios, o título ungido era exclusivamente aplicado aos reis de Israel, que reinavam como representantes de Jeová. Então, sempre que um rei ele era empossado, antes da sua posse, ele era ungido com óleo para que ele se tornasse ali o enviado, né? Aquela pessoa responsável por assumir o trono do país e ser ali governador de todas aquelas pessoas. Então Jesus, ele recebeu essa autoridade, essa unção para ser o nosso rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então Jesus realmente, ele passando por todo o processo que precisa ser passado, ele se torna o nosso Salvador, o nosso rei, o nosso sacerdote, por mérito, por merecimento e não apenas por ser soberano sobre as nossas vidas. Diferença entre o reino de Davi e o reino do Messias. Aqui nós temos aqui algumas comparações entre o reino terreno de Davi e o reino eterno do Messias. O seu reino foi finito. O reino de Davi, ele foi limitado aos seus 40 anos de reinado aqui na terra. O reino do Messias é eterno, ele não tem fim. Seu domínio esteve apenas sobre a nação de Israel. Seu domínio estará sobre todas as nações. Obteve vitória contra os seus inimigos. Jesus obteve vitória contra Satanás e as suas hortes da maldade. Como a palavra do Senhor nos diz, que Jesus, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, o seu reino também. Apesar dele ser da descendência de Davi, o seu reino também é superior ao reino terreno de Davi, porque ele foi totalmente capaz de assumir esse reinado. E até hoje, então, nós estamos vivendo sobre o reinado do Messias. Voltando aqui para a continuidade, filho de Davi, linhagem real. A profecia, como recompensa por sua fidelidade a Davi, foi prometida uma dinastia perpétua à sua casa. Foi dada uma soberania eterna sobre Israel. A profecia diz que nunca faltaria quem assentasse sobre o trono. Veja aí, segundo Samuel, capítulo 7, verso 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Houve uma profecia, uma promessa para Davi, e essa promessa se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Dado desse tempo, a esperança de que acontecesse o que acontecesse à nação de Israel, no tempo assinalado por Deus, apareceria um rei pertencente ao trono e à linhagem de Davi. Em tempos de aflições, os profetas relembravam ao povo essa promessa, dizendo-lhes que a redenção de Israel e das nações estava ligada com a vinda do grande rei da casa de Davi. Quando, por exemplo, Filipe chama Natanael, dizendo que ele tinha encontrado Cristo, quando ele fala o nome desse Cristo, fala Jesus de Nazaré, Natanael se decepciona imediatamente, porque Natanael era um verdadeiro conhecedor da palavra, ele conhecia as profecias. E ele vai e retruca Filipe dizendo: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré ou da Galileia? Por que ele disse isso? Porque o Messias, a profecia dizia que ele viria da tribo de Judá, da casa de Davi, da raiz de Jessé. E isso fica na Judéia, né, em Belém. E Jesus ele da Galileia, lá do norte. Então não havia possibilidade de Jesus ser o Messias. Mas o que Natanael não sabia é que apesar de Jesus
ter crescido na Galiléia, ele não nasceu na Galiléia, ele nasceu na Judéia, como a profecia diz, em Belém, né, da Judéia, aonde ele de fato nasceu ali. Os irmãos conhecem bem a história do nascimento de Jesus. Então, Natanael não sabia disso, Felipe também provavelmente não sabia, mas Felipe conhecia Jesus pelos seus feitos, então ele chama Natanael para segui-lo. Natanael duvida em primeiro momento, mas depois ele entende que realmente Jesus é o Messias, o filho de Davi, né, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Isso tudo é importante porque precisava cumprir todos esses aspectos para que assim a profecia se cumprisse. Voltando aqui para o slide, irmãos, a página 46, no capítulo 13, fala sobre os ofícios de Cristo, o ofício de profeta de Cristo. O profeta do Antigo Testamento era o representante ou agente de Deus na terra, que revelava a sua vontade com relação ao presente e ao futuro. Qual profecia a respeito de Jesus trazia esse aspecto aí do seu ministério? Isaías 42, versículo 1 vai dizer: Eis que o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Então, havia uma profecia de que Jesus teria a ascendência não apenas sobre o reino de Israel, mas sobre todo o reino da terra, né? Todos aqueles que creem serão alcançados pelo ministério, pela obra de Jesus Cristo. Veja o que Jesus falou acerca da salvação. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo de número 6. Como profeta, Jesus anunciou o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, em algumas versões. Mateus 4,17. Como profeta, Jesus predisse o futuro. E aí nós temos as predições do futuro dos capítulos 24 e 25 de Mateus. Temos outros tantos, né, textos nos evangelhos falando sobre o futuro da humanidade, sobre o futuro de Israel. Jesus ele predisse tudo o que ia acontecer nos mínimos detalhes. Jesus ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento em relação ao Messias, e ele, como Messias, que também tem o ofício de profeta, sacerdote e rei, ele profetizou para o futuro tudo o que ia acontecer, e tudo o que Jesus profetizou se cumpriu. Tudo aquilo que era para se cumprir até o momento se cumpriu exatamente como ele profetizou, em relação à nação de Israel, em relação à humanidade, em relação à apostasia do final dos tempos, né? Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 24, versículo de número 12, que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriará. E o que nós estamos vivendo hoje? Uma apostasia generalizada que tem atingido muitos servos de Deus, e isso tem trazido às vezes preocupações para o coração daqueles que estão diante da obra, porque olha para um lado, olha para o outro e não consegue encontrar pessoas dispostas a militar uma boa milícia no reino de Deus. Mas o versículo 13 também nos traz esperança, porque Jesus, no versículo 13, vai dizer: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos toda certeza de que as profecias de Jesus se cumpriram, e as que não se cumpriram é porque não chegou o tempo ainda, e no tempo exato, no tempo determinado, vai se cumprir como ele profetizou, e isso é motivo de muita esperança para os nossos corações. Nós podemos crer que Jesus ele é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso profeta, o nosso sumo sacerdote, e na presença dele nós estamos seguros, porque ele é fiel, ele sempre foi, sempre será fiel nas nossas vidas. Irmãos, nós vamos parando por aqui, já estamos aqui há alguns minutos. Que Deus venha abençoar a sua vida. Nós nos vemos na próxima aula e eu tenho certeza que essa matéria vai trazer um melhor conhecimento e um melhor entendimento para as nossas vidas sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a obra de Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério, e até a próxima.